Oi pessoal, aqui é o Alexandre Magalhães e eu queria mostrar para vocês um pouco do meu processo de desenho, nesse caso do pica-pau que eu fiz. O programa que eu uso é o Clip Studio Paint, que é um software de ilustração digital que, nossa, é muito bom, ele me dá ótimos resultados. E no caso eu começo com um rascunho bem livre, usando uma capa da HQ do Pica-Pau de referência da década de 80, mas ainda assim é, buscando fazer um meio termo, né, entre o meu jeito de desenhar e o como está na capa. E aí eu faço um desenho, um rascunho de base num dos layers, né, numa camada, deixo ele transparente para poder traçar no outro layer, já fazendo meio que um cleanup, né, que a gente chama, que é já começar a limpar o traço do rascunho, né, fazer umas correções ou da proporção, ou de como está o objeto, como ele está em cima de uma cadeira, é legal respeitar, né, a forma dela para não se perder muito, que a piada é que ele está numa cadeira de balanço que foi montada errado. Então é legal tomar um certo cuidado com isso para a pessoa identificar a piada e identificar que é uma cadeira de balanço que está montada errada, né? Nesse segundo layer que eu começo a fazer essa limpeza do traço, eu já começo a também meio que determinar, essa daí eu usei uma régua, né, que seria tipo a curva francesa que se usa para desenho no papel. No programa ele tem alguns recursos muito bons que emulam isso, né? Você pode fazer um objeto livre ou pode fazer já uma elipse e usar ela como guia para o seu traço. Aí eu já comecei a fazer os traços também imitando um pouco o bico de pena, né? E aí ela é legal porque pelo nível de pressão ela determina qual é a espessura que você está usando. Isso é bem bacana, sabe? Eu tenho usado muito esse programa, tanto para fazer, né, agora as art commissions, fazer meus trabalhos pessoais de ilustração digital, porque ele faz o desempenho, ele facilita no desempenho, né? Eu costumo dizer que é um outro suporte, né? Da mesma forma que o papel é um suporte para você desenhar, esses softwares são também suportes e esse é um ótimo suporte que eu tenho usado. Outro que eu indico muito para quem tem o iPad, principalmente essas versões novas, que pode usar a caneta da Apple, o Procreate é profissa, né? Muito profissional o programa. E voltando, eu fiz em duas camadas, né? Uma camada está desenhado o pica-pau, uma outra camada eu comecei a desenhar a cadeira, porque tem alguns pontos que, por ser a mão livre, o traço ultrapassa um pouco, e aí para apagar fica mais fácil, que depois eu posso achatar a imagem dos dois e fica um traço só, né? Aí eu termino o traço todo, né? Esse é o desenho já finalizado que eu vou trabalhar em cima com a pintura, os volumes, que deve entrar a qualquer momento. Então, como todos os pontos estão fechados, eu faço uma pintura chapada do fundo inteiro e vou trabalhando as outras cores em cima dele, fazendo máscaras, né, selecionando as áreas das cores que eu vou colocar e também pintando onde está abaixo do traço. As cores elas ficam num layer separado. Eu costumo fazer tudo em layer separado. Isso já é um costume já por conta dos trabalhos que eu faço, que às vezes a pessoa pode pedir para mudar algum detalhe e aí eu não tenho que fazer do zero, né? Eu posso ir naquele layer que está separado para poder ou mudar a cor ou mudar alguma coisa mais importante. Aí já começa a ganhar quando entra as coisas já começa a ganhar forma, né? E aí é legal, é bacana porque você vai produzindo, né? E quando é um desenho que é para você, né? Nesse caso aí que é uma fanart, agora eu vou jogar a sombra, né? Eu faço mais um layer de sombra
coloco nele um filtro chamado adicionar, que é add, né, ADD, em que essas cores elas vão, não, perdão, esse eu uso o multiply, o add é para luz. O multiply, essas cores, elas vão ajudar a dar esse tom. O brush também que eu estou usando é um brush diferente, um brush que no Clip Studio se chama lápis de cor. Ele é legal porque ele fica entre um lápis, o grafite, e um spray. Então, conforme você vai dando a pressão, ele vai te dando o tom, né? O peso que você vai dando para a sombra. Então, que é uma hora muito importante para mim. O volume, você tem que entender um pouco do espaço físico que você criou aí. O fato de ser cartoon não quer dizer que ele não tenha um esqueleto dentro dele, que ele não tem uma proporção que pertença a ele, e principalmente onde está a luz desse espaço físico, que você tem que ter isso já em mente, para você poder jogar as sombras de forma acertada, para que elas possam ter sentido e volume, né? O volume você precisa ter um estudo muito bom. O meu ainda não está como eu quero, avançado nisso, porque é bem complexo você enxergar nesse espaço, um espaço 3D em cima de um universo 2D. Mas é um exercício bacana. Nos cursos de desenho livre, uma das coisas mais importantes é você aprender justamente isso, quando você vai fazer desenho de natureza morta. Ela é muito boa você começar, por exemplo, com objetos geométricos, né? Cone, cubo, triângulo, até por isso, para você entender a luz. E uma luz fixa, não uma luz natural, porque às vezes demora, né? E aí eu já estou colocando as luzes também, que é como eu falei para vocês, que o layer tá com um filtro de adicionar, que ele dá uma luz, né? E conforme você vai passando o brush, aí você vai dando tom, né? E mais uma vez tentando colocar a luz oposta, claro, à sombra, mas existe também os highlights, que são luzes que são rebatidas nos objetos, é física pura. E agora, tendo para a reta final, né, últimos retoques, mais um pouquinho de luz, que aí eu sempre coloco num layer separado, que eu faço uns testes, né, para ver como é que está essa relação da, da luz e da sombra. Né? Foi uma opção fazer esse tipo de volume, a sombra da cadeira, o fundo, e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço, galera!